Boa tarde, né? Bom final de tarde. Gostaria de agradecer de novo, né, ao pessoal do NIC pela oportunidade de mostrar, agora 1 ano depois do que a gente começou a mostrar, né, no GTR 42. Bom, a ideia, né, é mostrar um pouquinho do que é a Smart 6, né, um provedor pequeno, por enquanto focado em serviços empresariais, né, que é onde a gente achou que fazia muito mais sentido essa questão de cloud, nuvem, né, e conseguir automatizar bastante as coisas, né. Daí mostrar um pouquinho como é que o cenário está montado hoje, né, onde, na verdade, ele é muito mais do que essa questão de uma rede sem PPPoE, né. O sem PPPoE foi para ter um chamarisco interessante, né. Mostrar um pouquinho das aplicações, como é que a gente roda, né, como é que a gente consegue, no final das contas, ter um ticket médio que não é só a internet, né, e que possibilita que uma empresa pequena consiga, né, ter uma escala, mesmo sendo pequena, consiga oferecer produtos legais e competir, né, em preço até com os grandes, né. Daí mostrar um pouquinho, só falar, né, não é um tecniquez aqui, a gente não vai mostrar como é que a gente implementou tudo, mas pelo menos dar um norte, né, de quais as ferramentas, né, open source que a gente está usando. E mostrar um pouquinho das telas, basicamente, né, de como é que a gente faz, e depois a gente abre para perguntas. Tá? É muito interessante porque, assim, no final das contas, tá, gente, o que eu quero dizer para vocês é que usar coisas virtualizadas, né, usar virtualização de funções de rede, usar redes que tu cria e descria por software, ela te permite automatizar, né, ela te permite juntar blocos de Lego e efetivamente ir construindo uma estrutura que não depende de pessoas, né. Então, com isso, o teu OPEX vai ficar muito maior, né? O teu custo de operação vai ficar muito menor. Em termos de investimento, não muda muito. Tá? Eu já não esperava isso lá atrás, quando a gente começou a pensar em SDN ainda, quando eu era Datacom, né? Em parte eu continuo sendo Datacom também, mas nunca foi o CAPEX que eu achei que ia realmente fazer com que redes controladas por software viessem a ser adotadas. Sempre foi a questão de que ia ser melhor de operar e principalmente de que a gente ia conseguir criar outros serviços. Tá? Então, né, até para que a gente pudesse comprovar isso, a Smart 6 nasceu há 1 ano atrás, né, e hoje a gente entrega internet, VoIP, né, e o VoIP é um soft switch de mercado, tá? Mas que, até onde eu sei não, tenho certeza, foi a primeira vez que ele foi virtualizado e está rodando em cima de uma infraestrutura OpenStack, né? Então a gente tem uma imagem que, se qualquer outro ISP quiser levantar, é simplesmente dar um play, tá? Ela sobe, está totalmente montadinha, não tem mais nada para fazer, tá? Então é um soft switch, um asterisk modificado por nós, que ele é multi-tenant, então a gente tem um asterisk para cada 10, 20 clientes, e daí quando a gente acha que ele está chegando no limite dele, a gente levanta um outro. Tá? Também, uma imagem pronta. A gente tem serviços em nuvem. Esses serviços em nuvem, eles fazem muito sentido com, vocês vão ver depois, mas com aquele cara que já é nosso cliente de FTTH. Né? Porque daí realmente a gente tem, no caso de GPON, 2,5 GB, né, naquela porta PON, então eu posso vender internet a 10, 20 mega para o cara, mas se ele quiser botar o backup dele na minha nuvem, eu vou no profile lá da ONU, vai estar 200, 300 mega, ele pode
usar toda aquela banda disponível que eu tenho de fibra até o cara para botar coisas na minha nuvem, né? Eu não acredito que a gente vai ser competitivo, né, contra os grandes players web scale aí, né, mas eu acho que sim, os pequenos provedores têm uma oportunidade para backup, para armazenar câmeras, enfim, né, imagem de câmera DVR na nuvem. E a gente também fornece Wi-Fi corporativo, né, que é uma outra aplicação interessante, né, para aqueles casos onde aquele CPE barato, né, ou que efetivamente o cliente precisa de mais informação, ele, né, não se contém com aquele APzinho pequenininho que está lá, e ele não tem uma equipe de TI, né, não tem um know-how para ter um Wi-Fi, controllers, enfim. Tá? Bom, deixa eu tentar agora usar aqui. Alô? Alô? Bom, o que a gente tem? Né? Hoje, né, o primeiro cluster, que foi onde a gente começou, né, ele basicamente são duas localidades, né, com fibra interligando elas, e 2 servidores, para a parte de rede. Tá? Pendurado aqui tem vários servidores, né, para a parte de nuvem, backup, VMs, enfim. Tá? Mas para a parte de rede a gente tem 2 servidores, né, com o ViOS rodando nos 2. Né, aqui esse ViOS sobe com um SRIOV, que é para realmente a imagem, ela enxerga a PCI, então esses pacotes não passam pelo hypervisor do servidor. Né? E abaixo disso a gente tem uma rede L2 interconectando as OLTs, né? Nesse caso a gente está usando o Datacom e ONUs diretamente. Tá? Isso significa que a gente tem um ISP composto por 2 servidores, 2 ONUs, uma série de 2 OLTs e uma série de ONUs, ou seja, é ótico e servidores x86, só. Não tem mais roteador, não tem roteador de borda, não tem BRAS, não tem nada. Tá? A gente está prestes a ampliar agora para o 3º servidor e, cara, não vai mudar nada, não vai mudar CLI, não vai mudar API de software, não vai mudar nada. A única coisa é que na próxima vez que o sistema tentar provisionar um roteador em redundância ou sozinho, ele vai ver que tem uma máquina mais livre aqui e vai começar a botar principalmente aqui a redundância uma vez num, outra vez no outro. É isso que ele vai fazer. Tá? Mas não muda nada. Tá? Então não tem que retreinar a equipe, não tem que fazer nada. Tá? Nos servidores, né, eu já falei, a gente tem ViOS, né, com BGP, com eBGP, com IBGP e com IBGP para alguns caras que a gente divulga a rota pública que a gente define para eles. Sim, nós estamos usando IP privado da RFC, aquela do 10, do 192 e do 172.16 aqui internamente para economizar IP. Né? E tem a solução, né, da Int6, que é a empresa que a gente está denominando, que é o que tem essa questão de provisiona toda a rede. A gente tem a opção, eu já vou mostrar mais em seguida, de usar um CPE virtual, né, ou seja, no cliente vai só um cara L2, mas também é possível nós usarmos um concentrador, né, um roteador, na verdade, virtualizado, que concentra CPEs L2 nos clientes do mesmo modo que a gente usava até então. Tá? Então, não muda muita coisa, exceto o fato de que não usamos PVPoE. Tá? É tudo DHCP, V4, Slack PV6 ou DHCP com prefixo delegation V6 também. E todo esse controle de banda e autorização ou não de navegação, botar o cara num pool que não navega e tal, isso tudo, ou a gente pega direto do ERP, ou a gente pega do Radius, e daí sim entra o software que nós fizemos, né? Atua direto no OpenVSwitch, né? No switch virtual que está em cada máquina, para efetivamente limitar a banda,
botar ele num outro IP, e daí a gente pode olhar por VLAN, por MAC, por VLAN, MAC, IP. É extremamente versátil, né? Quem já trabalhou com o Open vSwitch, ele para a gente que já fez switch em hardware, é o sonho de consumo, porque tu pode fazer tudo, né? É óbvio que tem um custo de CPU nisso, né? Mas é extremamente versátil. E a gente faz tudo por ali. Tá? Então, não tem um ponto único de falha, não tem um BRAS, a coisa é totalmente distribuída. Tá? Nativamente V4 e V6. Tá? Nesse caso, né, que a gente usa um VCPE, na hora que o VCPE levanta, ele pega um V4 de um pool que a gente definiu, né? E ele pega também um V6 e ele divulga um /64 via Slack para dentro do cliente. Tá? Quando a gente tem um roteador, a gente acaba fazendo com DHCP V6 e prefix delegation e o cara ganha um /56. Né? Mas isso se define, né? E um IP público V4 pode ser /30, pode ser /29, enfim. Né? Isso aí a gente vai definindo. Nós temos outros parceiros que usam a solução e que usam o CPE tradicional. Né? Nós usamos um CPE virtualizado. Tá? Isso faz com que a gente use uma ONU Hybrid, que é mais barata. Né? Eu particularmente gosto porque ela é mais simples. Né? Não tem bug no router, não tem um AP que não é bom. Tá? Isso possibilita com que a gente tenha sempre o mesmo roteador. Né? E com isso eu também tenho acesso à rede interna do cliente, quando necessário. Tá? Eu vou mostrar algumas telas que essa questão de debug, do cliente poder ligar para a gente, né, reclamando de banda, reclamando que está ruim, e a gente falar para ele que, cara, eu estou vendo aqui que tu está chapando a banda, mas não tem ninguém usando. Não, eu estou vendo que existem 8 Macs na tua rede. Mas não pode? Sim, está aqui ó, o iPhone do fulano, o Samsung do Beltrano. Pois é, realmente. Puxa, mas não tem ninguém usando nada. E daí a gente vai lá e, por demanda, habilita um S-Flow e aparece o tráfego dizendo que o cara está fazendo um upload para a nuvem da Apple. O cara ele vê que a gente entende do negócio, que a gente não está sacaneando ele, entendeu? E ele começa a se acostumar a olhar no portal antes de reclamar. Tá? Entendeu? Então, e ele também, claro, ele também começa a olhar no portal para cobrar quando a gente não entrega aquela banda contratada que ele pediu. Tá? Tá. Bom, uma coisa interessante, né, da questão, a gente usa, é possível, tá, na solução que a gente acabou desenhando, é possível usar um servidor só. Tá? Nesse caso, vai levantar, né, digamos assim, um roteador só, né? Mas nós usamos e sempre recomendamos usar 2, porque daí a gente levanta, isso é uma opção, mas ela é entregue praticamente de graça pelo OpenStack, que é o que a gente usa como framework por baixo de tudo isso. A gente tipicamente já levanta 2, um fica em hot, o outro fica em standby, e a própria solução vai se balanceando. Se um cai, automaticamente o outro enxerga que caiu e já assume o IP e funciona na hora, tá? Com alguns poucos segundos, tipicamente menos do que 3 segundos, e o outro já está operando. Tá? E o interessante é que se tu botar um terceiro cara aqui, ele, na hora que a gente disser que quer levantar um roteador com HA, ele vai começar a botar nesse terceiro e vai botar o redundante nesse aqui, daí vai botar o outro no terceiro de novo e o outro redundante no outro. Ou seja, cara, a gente não se preocupa com isso. A gente só chama a API do OpenStack, criando a rede, criando o roteador da maneira certa, e é ele que resolve isso para a gente. Tá? Bom, e a gente está falando de um projeto que tem
2 releases por ano, tem as maiores empresas do mundo colaborando e desenvolvendo, né? O último release, se eu não me engano, foram 3.000 pessoas. Então, não vou nem começar a nominar as empresas aqui, porque alguém vai ficar bravo comigo, mas são todas lá, dá para entrar lá e ver quem é que está. Né? Só estressando um pouquinho mais, né, até para focar mais nas aplicações, tipicamente são 2 as aplicações. Né? Quando a gente efetivamente tem um virtual CPE na caixa, né, e daí, obviamente, existe uma instância de roteador de cada cliente rodando num servidor. Tá? E a outra é quando a gente realmente, onde a gente só tem um roteador virtual, né, só roteando, não está mais fazendo NAT, não está tendo DHCP para o cliente, enfim. E a gente continua com o CPE na ponta, só que não via PPPoE. Né, dessa vez só com DHCP e Slack. Tá? Bom, entrando um pouquinho nessa questão do serviço inovador, né, por que a gente acaba conseguindo ter um mercado interessante, né, e tem um ticket médio um pouquinho acima, né, do que a gente esperaria ter. Uma das aplicações que a gente entrega, por exemplo, é um LAN-to-LAN com uma saída compartilhada, por exemplo, assim, né, olha, já alguns clientes nossos têm, por exemplo, uma loja que é atendida por uma OLT e a sua sede administrativa é atendida por outra OLT e está numa outra região da cidade. Né? Deu sorte porque a gente está atendendo uma região relativamente pequena, mas ele caiu na nossa região de abrangência. Mas o que a gente pode fazer para ele? A gente cria basicamente um circuito GPON numa VLAN única. Né? Então, aqui o profile da ONU é de 100 MB ou de 200 MB. Né? Essas unidades se falam como um LAN-to-LAN L2 e esses caras enxergam um único, tanto esse cara aqui quanto esse cara aqui, um único roteador virtual. Na prática, o que ele tem? Ele tem um LAN-to-LAN de 100, 200, 300, até 1 GB de LAN-to-LAN entre as unidades dele, e ele compartilha, as 2 unidades compartilham um único acesso à internet, pagando um 30 MB para as 2, quando uma não está usando, a outra está, enfim. E essa é tranquilo, foi muito fácil de fazer isso. Tá? Não tem grandes configurações, basicamente é provisionar as ONUs na mesma VLAN e colocar interfaces, levantar um roteador, né, nessa VLAN. Acabou. Tá? De novo, levantar o roteador criar uma rede, net create, net subnet create, net router create, pum, está criado. Está funcionando. Tá? Quero deletar, net delete. Quero listar, net list. Net list router, pipe do cliente tal, mostra todos os routers. Então, isso é que é diferente. Tá? Tu não tem mais CLI, não tem. Tu consegue efetivamente automatizar e botar isso tudo como uma interface REST. E quem não é programador vai lá e aprende qual é a URL, qual é o regex que tu tem que botar lá e tu, via browser, tu lista todos os teus routers. Ou tu entra num CLI e faz isso. Tá? A outra coisa, né, pelo fato da gente ter um Open vSwitch rodando aqui, né, a primeira coisa que aconteceu foi que a gente vendia, né, a gente tenta oferecer um serviço premium, então é muito comum a gente vender acessos dedicados com uma velocidade menor. Né? Agora já não vendemos mais, mas no início a gente vendia até 5 MB dedicado. E o cara com 5 MB, quando entrava uma atualização de Windows, ele ligava para nós para reclamar. Né? E não fazia sentido realmente para ele. Né? Poxa, é um negócio que está em segundo plano. Né? Ele não entendia, é um negócio que eu não mandei fazer e tal, e está me atravancando na internet aqui. Então, o que a gente fez? A gente criou uma fila em todos os Open vSwitches distribuídos que a gente tem, colocando todas as atualizações de Windows numa fila específica
essa fila não desconta da internet do cliente e essa fila está limitada a 100 mega. Se eu tiver 100 máquinas fazendo atualização, elas vão ter, né, 1 meguinha, um pouco menos, vai demorar um pouco mais para fazer a atualização, mas está em segundo plano mesmo. Se vai terminar essa atualização hoje ou amanhã de manhã ou amanhã de tarde, não vai fazer diferença para o cara. Agora o cara continua navegando. Sob o meu aspecto de ISP também é interessante, porque se eu não controlo o update de Windows, lá pelas tantas eu vou ter todos os clientes tomando a minha banda com CDN de update de Windows. Eu não quero isso também. Então é um negócio que ficou bom para todo mundo e é simplesmente uma regra de match e action no Open vSwitch. E assim vai, quer dizer, voz, por exemplo, a gente também não desconta da franquia do cara, bota uma prioridade, garante que essa voz vai chegar com baixa qualidade, né, nos serviços da nossa nuvem, o backup do cara, então, o cara tem 20 mega de internet, a ONU está provisionada com 200 mega, então na hora que ele quiser, que ele chegar no escritório e ele tem um Nextcloud nosso, cara, vai subir a 200 mega, né, e ele vai continuar navegando não, vai subir a 180, porque a ONU está com um profile de 200. Mas ele vai ter 180 mega para subir para a nuvem nossa e 20 mega para a internet. Tá? Câmeras, né, que é um negócio que, olha, tem uma atratividade muito grande. Né? Fazer uma propaganda aqui, né, já fiz uma propaganda, um mini jabá aí da Datacom, mas, por exemplo, a gente usa o Ubiquiti. São câmeras muito boas, que sobem em HD, algo em torno de 2, 3 mega por câmera. Né? E, de novo, não consome da banda do cara. Né? E o Unify, que controla e visualiza e armazena essas imagens, é um pacote em cima do Ubuntu. Então, eu levanto uma máquina virtual Ubuntu, baratinha, baixo um pacote que não custa nada, que é free. O cliente bota as câmeras e tem um DVR na nuvem sem ele precisar botar aquele DVR, que se o bandido entrar lá e perguntar onde é que está o DVR, ele dá o fake para ele, mas as imagens estão armazenadas. Em termos de espaço em disco para armazenar essas câmeras, bom, a gente usa Ceph. Depois eu vou mostrar um pouquinho ali. Particularmente, eu estou maravilhado com o Ceph. Realmente muito bom. Tá? Bom, a base para tudo isso, tá, gente? É OpenStack, Open vSwitch, Zabbix. Sim, os gráficos vocês veem ali, eles vêm dos Zabbix diretamente. Tá? A nossa automação, ela automaticamente cria o circuito, provisiona o GPON, cria as OIDs SNMP, cria os gráficos, cria a contabilização no Open vSwitch e já cria essa visão nos Zabbix que depois no portal a gente vai pegar. Tá? Então, a gente usa extensamente Ruby on Rails, alguma coisa de Python também, mas é basicamente a linguagem de programação que a gente usa mais. E como automatização, Puppet e microserviços Docker. Tá? Cara, isso faz com que a gente efetivamente consiga fazer um deploy de novas coisas com algumas linhas de comando e com todo o histórico e mudando uma ou duas linhas de arquivo de configuração. Tá? Por exemplo, para levantar um Nextcloud para um cliente, o Nextcloud é o Dropbox open source par do OnCloud, tem uma briga lá e, enfim, a gente olhou lá internamente e achou que era melhor usar o Nextcloud. Mas para levantar um Nextcloud para o cliente são, sei lá, 3 linhas no Docker Compose e está pronto. Um novo servidor web com proxy reverso, com volume montado, com tudo para poder vender para o cliente. Tá? Eu estava vindo hoje para cá e eu vi no celular, eu gosto de ver os e-mails do Light Reading, e não é à toa que a automação
é hoje uma das 5 prioridades da British Telecom. 5 top priorities da British Telecom, uma delas é automation. Tá? Enfim, no mesmo e-mail, né, um dia só, no dia que eu estou vindo para cá, uma outra notícia que a Juniper está fazendo automação para telefônica. Então, assim, cara, automação hoje e um certo desenvolvimento de software para que tu deixe a tua operação azeitada e que tu consiga te diferenciar no mercado, me parece algo essencial. Tá? É isso que a gente está tentando fazer. Bom, como é que é a ativação hoje dos clientes na Smart 6? A gente lê do nosso ERP, de novo, mini jabá aqui, a gente usa IXC. Tá? Continuamente o sistema está pegando de lá as informações, então a gente vai lá e cadastra. Cara, eu quero, né, vai ter o cliente novo ABC, ele contratou um plano Office, que é um plano que tem franquia, ou ele contratou um plano Business, que é um plano que não tem franquia, a velocidade é de 40 mega, e além disso, né, ele vai ter VoIP, vai ter nuvem, enfim. Né? Então a gente vai lá e a gente entra num portal web, que eu vou mostrar a telinha aqui, e basicamente que a gente tem que escolher qual é a OLT e qual é o PON link. Tá? E qual é o DHCP, né? Porque tipicamente a gente entrega uma rede 19268 lá interna para o cara para não concorrer, né? para não fazer os poucos IPs fixos que ele tem de um outro provedor, ele não tem que mudar esses caras, então a gente tenta usar o endereço que esse outro provedor geralmente usa. Agora, se ele estiver modificado, é só ir lá e escrever qual é, cara, vou dar uma rede 10, vou dar uma rede 92683, sei lá. Né? E a partir daí, não tem que fazer mais nada, não tem que entrar em inserir, não tem que configurar, não tem que entrar em tela de sistema de gerência de GPON, simplesmente colocar qual é o PON, qual é a OLT, qual é o PON link e deu. Tá? Por quê? Porque via um aplicativo no celular, o técnico chega no cliente, pega o GPON que ele tiver no carro ali, né? Não precisa cadastrar antes aquele ID de GPON, ele pega qualquer um, na hora que ele colocou no cliente, o GPON vai fazer um advertise lá, vai aparecer aquele GPON, ele vai botar, olha, no celular ele vai botar, para o cliente código tal, eu acabei de colocar a ONU número serial tal. E daí o sistema vai no GPON, vai descobrir o cara e já vai provisionar, e já provisiona o circuito GPON, já provisiona o router, já provisiona os outros serviços. Né? E a priori o técnico já vai ver ali que ficou verdinho na tela do celular os DBMs, né? A potência daquele circuito. E se tudo der certo, se ele já estiver navegando, já estiver fazendo um speed test, alguma coisa assim, já vai pipocar os MACs que estão trafegando por esse circuito. Tá? Então a ideia é, ninguém tem que configurar nada antes. O técnico sai com o endereço, chega lá com o GPON, espeta, ele mesmo vai ver a potência e ele mesmo vai ver que está navegando. Tá? Então essa aqui é a carinha, né? Algumas coisas a gente puxa, mas ele basicamente tem que escolher qual é o LT e qual é o PON link. Tá? Ele pode editar as questões de DHCP interno de V4, e IPv6 ele não precisa fazer nada. Né? E a ideia é que já vai aparecer, né? Tão logo a gente provisione, já aparece uma telinha, né, mostrando o plano do cliente tal, nesse caso é a Smart 6, na Ipiranga, sala não sei das quantas e tal, os serviços que a gente tem. Né, o OLT, o PON link, a ONU estão ok, a atenuação está ok, esse aqui é o IP, são os IPs externos que ele pegou, qual é o virtual router, caso a gente tenha que fazer um debug, em qual dos servidores ele está ativo e qual ele está stand-by. E pelo fato de nós estarmos usando um CPE virtual, eu tenho toda a informação de MAC address da rede, então eu estou vendo que existem 11 devices lá no escritório, e aqui estão os devices.
Além disso, né, toda a parte de contabilização, a gente, né, tem acesso a todo o tráfego do cara, né, então, o quanto que ele está usando, qual é o tráfego que ele tem de nuvem, né, nessa questão de que, cara, até para valorizar isso, né, o cara, né, quando ele dispara um backup lá de noite, que está copiando o backup local do escritório para a nossa nuvem, ele vai ver aqui que vai estar trafegando a 100, 200 MB. Tá? Também, quando necessário, pelo fato de nós termos um roteador virtual, a gente consegue disparar para dentro da rede do cara um esquema de ping mesmo, com latência, e dizer para o cara que, ó, tu está sem nada de perda, ou tu tem um celular aí que está com muita perda, latência baixa, poxa, mas eu não estou usando, para onde é que eu estou indo? Daí isso aqui, na parte de fora, né, na parte WAN da nossa rede, a gente tem isso constantemente habilitado. Tá? Isso, de novo, é uma feature do próprio Open vSwitch, eu só digo lá para ele fazer a contabilização S-Flow e ele faz. Tá? Dentro da rede do cliente, a gente dispara por demanda, né, porque senão daí realmente ia ficar um negócio muito grande. Mas daí, se necessário for, eu disparo aqui e consigo dizer para o cara, olha, cara, a tua máquina, para onde tu está mais indo, é do source tal para o destino tal, é o teu, sei lá, o teu Apple, não sei das quantas, lá para a cloud da Apple. Tá? Consigo disparar um Nmapzinho para dizer, olha, pô, tu está com o DNS aberto aí, a tua DMZ, ou sei lá. Né? Então, muitas vezes, né, às vezes o cara bota um firewall na frente, né, e daí... enfim, tem um firewall, um router lá, daí o nosso próprio técnico já pode disparar por aqui, pela ferramenta de rede, tem um botãozinho que vê quais são as portas que estão abertas e pode dizer para o cara, ó, fecha a tua porta aí antes que dê problema. A questão de contabilização de tráfego de franquia, né, a gente faz direto pelo Open vSwitch. Né, então, de novo, é padronizado e relativamente fácil. Né? O fato da gente ter um roteador padronizado na casa do cliente faz com que na própria web do cliente ele possa abrir as portas. Né? Claro que ele ainda liga para nós, né? Mas a gente vai lá e pede, cara, tem acesso ao portal? Tem. Então vamos lá, vamos fazer junto. Qual é a câmera que tu quer abrir? Ah, não sei. Então espera aí que eu vou fazer um scan de rede. Tu tem aqui uma TP-Link, sei lá o quê. Faz o Nmap da rede interna. Realmente, a porta 8080 está aberta. Então, vamos lá no roteador, no roteador virtual, e vamos abrir a porta 80 do teu endereço WAN, redirecionando para o IP interno lá que tu tem. Tá? Espero que, com o tempo, os caras aprendam a, pelo menos, fazer isso. Né? Enfim, deixando aí, né, a ideia, né, uma coisa que a gente gosta, né, de não ter PPPoE, que é tudo distribuído. Tá? Então, cara, eu não tenho um ponto único de falha, eu não preciso empilhar berras. Tá? A outra coisa que a gente gosta bastante é que, cara, é sempre igual. O roteador do cliente é sempre igual. Ou o cara é maior e daí a gente dá um IP público direto para ele, daí ele gerencia o firewall, o roteador dele. Né? Mas se o nosso mercado, digamos assim, hoje é o small e medium. Né? Então esse cara não tem firewall, não tem isso. Né? E a gente então sempre usa um roteador que é igual. Tá? Não tem que ficar abrindo a porta WAN do CPE, não sei das quantas lá que o cara está usando, ou que a gente usa, porque hoje a gente ia usar o modelo A, o Happy Light, amanhã vai ser o D-Link, não sei das quantas, entendeu? Não, é sempre igual. E lá no cliente a gente tem um L2 puro. Tá? V4 e V6 eu já falei. Essa questão do diagnóstico, né? Isso realmente é muito importante, tá? Porque fica muito fácil. Né? A gente tem a informação e isso também impressiona o cliente. Quando ele liga e vê que rapidamente
E se a gente ainda diz para ele, cara, vamos lá no portal, vamos ver, né, o porquê. E daí, se ele se disponibiliza a olhar, daí realmente ele vai olhar antes de nos ligar. Tá? Essas otimizações aqui de rede, né, essa questão de, sinceramente, ir lá no OpenVSuite, criar uma regra de match. Se o MAC for esse, se a VLAN for aquela, se vier o OPT 82 do DHCP, faz isso. É muito granular isso. Tá? É muito tranquilo de fazer essas otimizações e essas implementações. Só claro, não tenta fazer isso na mão, porque as regras do OpenVSuite, tu vai olhar, não vai entender nada. Né? Tem que dar um jeito de automatizar. Né? Tem que dar um jeito de criar uma ferramenta de software para fazer isso, porque se tu for fazer na mão, provavelmente na hora de criar a regra vai ter alguma coisa errada. Tá? Então, testa bastante, homologa bastante, bota em produção e só usa o software para fazer isso. Tá? Bom, e a outra coisa é que o crescimento é horizontal, né, gente? Então, assim, 2 servidores passou a não dar mais conta, bota o terceiro, passou a não dar mais conta, bota o quarto, passou a não dar mais conta, e cara, não muda nada, não muda a CLI, existe uma CLI, né, mas não muda nada, vai botando mais caixas e ele vai te mostrar onde é que os roteadores estão sendo instanciados. Tá? É isso, foi um pouquinho longo demais aí, mas... Perguntas para o Marcelo? A gente tem perguntas, já tem gente entrando aí, mas como eu já estou aqui, eu vou fazer uma. Trabalhar com uma rede 100% em bridge, ou majoritariamente bridge, como você está falando, e com um monte de cliente, com às vezes dezenas de dispositivos dentro da sua rede, como vocês tratam ou minimizam esse tráfego de broadcast na WAN? A gente até estava analisando esses dias, né? Esse crescimento do ARP, principalmente dos nossos switches L2, que são a saída da OLT. Né? E assim, claro que tem, né, aquele ARP geral que sobe até o roteador, mas isso continua sendo bem controlado, sabe, Fred? Esse era um medo que a gente tinha. Né? Tanto é que muita gente, né, porque a gente tem alguns outros provedores que a gente está usando também a solução, e eles preferiram não ter o roteador virtualizado, por medo de que esse ARP e que esse broadcast ia subir demais, que um loop lá no cliente ia detonar a rede. Mas assim, a nossa experiência ela é muito gratificante. A gente não tem nada acima de 5%, 6% de broadcast chegando, sabe? Não precisamos nem aumentar os rate limits de multicast, de broadcast no switch. Então, por enquanto, tem sido bem controlado. Talvez seja um medo maior de quem tem o last mile, não com tanta capacidade de PPS como vocês, mas tenha, por exemplo, rádios de baixa capacidade, que às vezes... Daí não quer que suba até lá, né? Sim, todo mundo. Quando o PPS começa a subir, a qualidade baixa muito. Exatamente. Primeiro ali, por favor. Boa tarde. Rafael da Local Web. Vendo a sua apresentação, eu acho que um dos primeiros pontos que me veio à cabeça foi a granularidade que isso dá para vocês. Né? Lembrando da granularidade, eu lembrei também do Marco Civil, né? Como você trata muito com empresas e, na grande maioria das vezes, essa parte do Marco Civil está muito atrelada à empresa, mas como a todos, né? Mas para a empresa é um pouquinho mais complicado. Você tem CPEs virtuais, você tem um monte de série de coisas que interferem ali na parte do Marco Civil mesmo, né, na granularidade dele. Você teve que redigir um contrato novo por conta dessas CPEs virtuais, de você conseguir ver o device de dentro da rede da pessoa. E você teve que mudar alguma coisa referente a isso, né? Visualização de tráfego e outros. E a segunda pergunta é se, com essa granularidade, você consegue também, ou já precisou,
adicionar alguma regra, por exemplo, para o WannaCry do ano passado, né? Alguma regra para todos os seus clientes que bloqueasse o tráfego no estilo daquele da Microsoft que você mostrou. Uhum. Bom, a primeira coisa, né? A gente tenta deixar claro como é que é a arquitetura. Tá? Então, sim, existem alguns clientes que preferem continuar usando o CPE como CPE mesmo e não fazer subir todo o tráfego. Né? A gente explica, né, que a priori, digamos assim, tirando, né, as descobertas de endereço, o que vai passar claro que a gente tem a condição de botar um DSNIF lá e snifar toda a rede do cara, né? Mas, obviamente, a gente não faz isso. Mas o cara, se ele tem algum problema, ele coloca um device. Isso fica claro para ele, no contrato está feito isso. E, basicamente, o que a gente acaba enxergando é aquilo que já ia passar por nós, que é aquele tráfego que ia subir para a internet. E, sim, nós já, no patch a ransomware, a gente tentou atuar, né? Mas eu vou te dizer que não foi muito assertivo, né? A gente chegou um pouco atrasado, até a gente conseguir ter toda a informação, não foi efetivo. Tá? Mas tem algumas oportunidades aí com o pessoal aí que a ideia é a gente colocar sensores, né, e tentar atuar de maneira mais rápida. Tá? Tiago Marinello. Eu ia fazer uma pergunta, o Fred acabou de perguntar sobre a questão do ARP, mas ainda nessa linha, como que você, tendo a CPE virtualizada, faz o isolamento de recursos computacionais lá no seu servidor para evitar que um usuário ocupe mais recursos de um outro? Por exemplo, se o cara quiser fazer não sei, um flood de ARP, evitar que ele afete outros clientes. Você colocou algumas palavrinhas aí na apresentação como OpenStack, eu imaginei VMs por baixo, mas você também falou de Docker, então eu queria só entender como de fato você isola os recursos. Obrigado. Cada roteador de cliente, ele é, na verdade, um NetNS do Linux. Tá? Então, ele é uma VRF de roteamento padrão, né, do kernel, mas hoje não tem nenhum tipo de, como é que eu vou dizer, não tem nenhum tipo de proteção contra o cara disparar um flood, alguma coisa assim. Tá? O que tem é que a gente fica monitorando todos os recursos do servidor. Existem, digamos assim, as proteções, mas elas são, digamos assim, largas. Né? Existe um profile na ONU que é sempre de... Por exemplo, a gente estava adotando um profile que era sempre 100 MB. Eu provisionava a ONU com 100 MB. Não interessava se eu estava dando um circuitinho de 10, justamente porque eu queria, se ele me comprasse a nuvem, eu ia efetivamente dar 100 MB para ele. Tá? Então, a proteção ela é larga, né? Então o cara não vai conseguir passar de 100 MB, tem as proteções de quantidade de MAC por VLAN, de broadcast por VLAN nos switches, mas ela não é tão estreita assim. Então, realmente, se o cara lá na ponta tiver um loop ou tiver alguma coisa assim, dá uma afetada, só que, cara, não chega a gente não está rodando ainda tão no limite, né, para afetar os outros. Tá? Mas são mecanismos grossos de controle. Tá? A gente tem uma pergunta online do Douglas Fischer e do Paulo Henrique. Ele pergunta a banda nominal do seu provedor. Hoje está em torno de 600... o que está acontecendo, né, vendido é mais do que isso, mas o que está acontecendo hoje é em torno de 600 MB. Uhum. Mas a gente tem já casos de 1.4 GB, e tem outros casos aí que a gente está fazendo deploy que eu imagino que vai chegar até uns 2,5, alguma coisa assim. Eu não sei se eles queriam saber da banda agregada, assim, ou se você vai querer responder. Mas... tipo, quanto que eu consigo servir, será que é isso? Quanto que uma solução... Não, talvez a soma aí, quanto essa soma está... a gente tem algumas métricas, né? Por exemplo, com um roteador virtual, tá? O que pega é memória, não é processamento. Tá? No roteador virtual, né, talvez tentando achar no roteador virtual, o que a gente tem é um servidor com 4, 8 CPUs e 64 GB de RAM. Ele vai conseguir rodar umas quase 1000 VCPS. Tá? Se a gente for para
o roteador só como, né, o roteador virtualizado só como roteador e não como NAT e tal, daí a gente chega em números tipo aqueles que o Wesley mostrou ali, né, de a gente ter 1 giga. Eu já rodei, né, daí ainda como Datacom, 10 GB de tráfego full, indo e vindo, em 8 vCPUs e 128 GB de memória. Tá? Assim, a questão toda é custo, né? Porque servidor para rodar isso, placa de 10 GB tem. Né? E daí essa comparação de custo, né, da appliance versus o roteador físico versus o virtual, nas contas que a gente tem feito, e a gente pode depois estressar isso, me parece que é muito semelhante. Tá? Sempre vai ter o espaço para appliance, né? Aquele switch de N vezes 10 GB, uplink de 40 e 100, é muito melhor fazer em L2 em silício. Né? 1 terarouter, cara, né, a gente não está querendo trocar 1 terarouter, né, de um dos fabricantes, porque tem outras features. Né? Mas para um cara médio e pequeno, e principalmente para te conseguir oferecer outros serviços, pelo menos para nós, nos parece uma boa alternativa. E eu queria responder a pergunta do Fred sobre a questão de usar bridge no ambiente com baixo PPS, de que num empregador anterior eu já usei isso e funcionava. E não é por ser L2 que você não possa colocar filtros bastante estritos em L2, ou seja, pacote só vai para o MAC do roteador, broadcast é só ARP, limitado a tantos PPS, assim, e isso tem rodando, isso tinha rodando em regras de rádios de diferentes fabricantes. Para o Ubiquiti, inclusive, eu já coloquei na GTR os scripts que eu usava nesse empregador, e dá para tranquilamente, mesmo no ambiente de baixo PPS, deixar o roteador dentro do núcleo e não na CPE. A gente tem uma pergunta local aqui. Sérgio Lopes, da Intexnet. Só para tirar só uma ideia mais da regra de negócio. Tua ideia é chegar numa empresa, assim, pelo que eu pude ver, teu mercado é totalmente corporativo. Você não atende pessoa física? Sim, por enquanto sim. Tá. Um dos outros provedores que está usando a nossa solução, esse sim tem pessoa física. Né? E agora, nesse exato instante, a gente deve estar lançando um plano residencial justamente para poder chegar nessa coisa de, cara, para o mercado residencial. O VCPE continua sendo uma boa, não é? O que a gente tem de ganho? Então, a gente acha que, por exemplo, câmera é uma demanda que não é só empresarial, que é também residencial. Né? Backup, VoIP, eu daí já acho que não tem tanto essa demanda. Assim, na experiência que eu tive de mais de 10 anos já de mercado, digamos que na época que a gente atendia com muita força pessoa física, empresa, provedor, enquanto a gente tinha um tráfego de mais de 20 GB na rede, o consumo de empresa era absurdamente baixo. Entendeu? Então, tipo, com 500 mega, eu atenderia todo o meu mercado de empresa. Uhum. E o faturamento de empresa, assim, muito superior em termos de lucratividade. Então, eu com a infraestrutura muito pequena, eu conseguiria ter um faturamento muito grande, tendo pouquíssimo recurso de rede, que eu falo de router, de suíte, tá? Enquanto que para eu atender pessoa física com grandes planos e para atender provedor, eu tinha que ter uma infraestrutura muito mais absurda, um consumo de banda muito mais alto e uma margem de lucro bem mais baixa. Agora, o que me deixou, que eu achei muito bom assim, foi a ideia de que você vai chegar na empresa, você vai chegar para o cara, vai dar um cabo e vai dizer, eu vou virtualizar tudo aqui para você. Voz,
a internet do cara, arquivo, que é uma tendência de mercado hoje que eu vejo, né? Eu tenho muitos clientes de empresa que o cara está levando toda a infraestrutura para a nuvem, inclusive a parte de telefonia também. Então, tecnicamente, eu fico um pouco assim, pensando no arranjo todo que você tem que fazer com o software para automatizar tudo, mas comercialmente achei uma ideia muito bacana. Achei ótimo. Eu concordo contigo e isso começou, né, quando a gente quando ainda como Datacom a gente começou a estudar SDN, NFV e a Smart 6 ela foi um pouco, né, para experimentar isso tudo, né, e ficava claro para a gente que era, né, o mercado para isso era o empresarial, né, que é onde a gente teria muito mais condição, né. E acho que tem se provado realmente uma boa escolha. A gente tem um ticket médio por conta disso, apesar de nós estarmos na principal região com todos os provedores, né, a gente consegue ter um ticket médio interessante por conta desses serviços agregados. E agora, para o residencial, a gente tem algumas apostas, né? Agora, realmente, eu não sei se a gente vai ter a condição de dar tamanha granularidade, né, nessa coisa de, cara, tu tem 2 devices, tu tem o iPhone, tu tem, né? É um outro mercado, né? Mas a gente vai tentar. Marcelo, você falou que ia tocar no assunto, mas acabei, pelo menos, não notando claramente a experiência e a opinião de vocês com o CEF. Ah, sim. Bom, para quem não conhece, o CEF é um storage definido por software, né? Feito por uma empresa que acabou sendo adquirida pela Red Hat. E a gente, hoje, o CEF ele se integra muito bem com o OpenStack, né? O OpenStack, o CEF você pode entregar Block Storage, Object Storage e File Storage, né? Isso é uma série de servidores x86, você vai espetando discos, né? Disco SAS, disco SATA, disco SSD, NLSAS, e vai criando pools, e ele vai se replicando, né? Tem uma replicação mínima de 2, mas tipicamente é de 3, e moral da história, tu vai levantando servidores, vai botando discos, vai configurando e ele vai aumentando horizontalmente a tua capacidade, né? E ele sempre replica isso. Então, a qualquer momento você pode, se precisar fazer uma manutenção num servidor normal, ou simplesmente aumentar, né? Baixa o peso daquele servidor nas replicações, desliga ele, vai lá, enfia mais disco, sobe de novo, configura e ele vai se balancear e vai ter mais. Isso tudo funciona, né? Então, sem nenhum, assim, a gente teve muito poucos problemas. E hoje essa questão de oferecer um backup de 4, 5 tera para um cliente fora, né, do ambiente dele, está rodando em cima de uma VM no OpenStack, montando volume, montando um block storage no CEF. Tá? E assim, a nossa experiência é realmente muito boa. Eu queria só reforçar a opinião aqui pergunta do público sobre o tráfego de corporativo ser baixo e contar que ele fica ainda mais baixo se você incluir no seu serviço um relatório de tráfego semanal, porque aí ele vê assim, olha quanto tráfego de torrent, quanta pirataria sendo baixada. Normalmente isso na empresa significa que alguém vai ser caçado, alguém vai ganhar uma bronca e esse tráfego some. Então fica melhor ainda, assim, o cliente acha que você está prestando um serviço para ele, dando um relatório de tráfego, e na verdade você sabe que isso é um desestímulo para o consumo com tráfego que não é muito alinhado com o tráfego empresarial. Existe uma pergunta do Ellison Tomé, que é qual forma você está usando para registro de log dos clientes em caso de solicitações judiciais, já que não usa PPPoE. A gente tem, como saída da ferramenta, né, a gente tem os parâmetros que a ferramenta utilizou. Então, eu sei que para o cliente X, ele tem o roteador virtual Y, que tem a saída IPv4 pública A, saída IPv6B, e que isso foi provisionado no dia tal e que depois não teve mais nenhuma reconfiguração, ou se teve uma reconfiguração, está lá no meu registro. Tá? Então, basicamente, é uma saída da nossa automação, como que o cliente
código tal do ERP foi provisionado e qual é o IP que ele estava saindo. Tá joia, pessoal. Então, nós vamos acabar, a gente está um pouquinho acima do tempo. Vamos agradecer ao Marcelo. Muitíssimo obrigado, Marcelo. Uma salva de palmas. Muito obrigado, gente. Obrigado. Então, pessoal, a gente encerra aqui o GTR 44, na 7ª semana da infraestrutura da internet no Brasil, mas a gente continua amanhã ainda com o GTS 30. Então, muito obrigado pela presença de todos e até amanhã.